Pessoal, bom dia. Então, hoje, né, nós vamos começar a nossa aula. Nós vamos falar, o tema da aula de hoje é função hepática. Então, a gente vai falar um pouco, né, do fígado, do funcionamento normal do fígado, um pouco da fisiopatologia, e aí a gente vai falar mesmo da avaliação laboratorial das doenças hepáticas, né? Então, aqui, mais ou menos, como vai se dar a nossa apresentação. Tá? Então, como eu falei, dar uma revisada, né, sobre o fígado, as funções, e aí a gente vai falar dos testes de função hepática, as doenças e os aspectos laboratoriais. Então, primeiramente, para revisar, né, o fígado ele é um órgão localizado na cavidade abdominal, abaixo do diafragma, né, no quadrante superior direito, que ele está envolvido, né, pelo tecido de revestimento aqui do abdômen, tá? E ele recebe aproximadamente 25% do débito cardíaco total. Então, ele é um órgão de extrema importância, né, para as diversas funções, principalmente de metabolismo, síntese e armazenamento de diversas substâncias. Tá? Aqui é o aspecto do fígado, ele tem dois lobos, né, um lobo principal, né, mais globoso e um outro lobo aqui mais pontudo ou em forma de delta, né? Que aqui já vem, ele está anexo também ao trato gastrointestinal, então ele tem aqui uma parte anterior ao corpo aqui do estômago e também do esôfago, né? Ele tem uma parte também digestória, então aqui o fígado ele é um órgão extremamente vascularizado devido à sua importância, ele recebe um aporte, três aportes principais, que é a veia através da veia cava inferior, mas também da veia porta e da artéria hepática. A artéria hepática vem trazendo, então, suprimento, né, de oxigênio, gás oxigênio e nutrientes para esse órgão, e a veia cava e veia porta vai levando, então, a drenagem, né, dos produtos aqui que foram processados ou sintetizados pelo fígado. Além disso, ele tem também o canal colédoco, que vem recolhendo também os produtos, principalmente bile, para ser armazenados na vesícula biliar. Tá? Então, esse é o aspecto mais ou menos do fígado. Aqui a gente tem a representação do lobo direito, aqui do lobo esquerdo, aqui o lobo posterior, aqui o lobo quadrado. Tá? Então, ele é um órgão aqui, né, muito de aparência vermelha, vermelho escuro, devido à sua vascularização e seu intenso conteúdo intracelular. Aqui, novamente, só mostrando como vem o aporte da veia portal, né, ele vem trazendo principalmente aqui a drenagem, né, do sangue que vem do baço, e também do pâncreas e da artéria mesentérica inferior e também superior. Então, vem trazendo aqui, perfundindo parte do pâncreas e também dos órgãos inferiores, né? Principalmente órgãos aí abdominais. E ele tem esse aspecto, os ácinos, né? Que são essas porções aqui quadráticas ou poliédricas, né? Ele tem a famosa tríade portal. A tríade portal ela é composta por um ramo, né, da artéria hepática, como vocês podem ver, também um ramo da veia portal hepática e aqui por um ducto biliar. Esses ductos biliares, eles perfundem todo, né, é, perfundem os hepatócitos, né, eles vão, assim como ramos da porta e da artéria, justamente para suprir todo aí o espaço hepático. E temos uma veia central também que vem aqui drenando todo esse conteúdo aqui que foi processado pelo fígado. Nós temos quais são as células do fígado, né? Aqui, perdão. As células aqui a gente tem os hepatócitos, que são as células principais, ou aquelas células realmente
efetores, né, e funcionais do fígado. Então, são nessas células que ocorrem as principais funções de síntese e de biotransformação que são exercidas pelo fígado. Nós temos as células de Kupffer. As células de Kupffer, elas são células acessórias, elas são células que são derivadas de monócitos, então elas participam, elas são integrantes do sistema retículo endotelial. Então, elas têm função principalmente de fagocitose, então elas são fagócitos, principalmente aqui para fazer a degradação, né, a captura aqui de potenciais patógenos, mas também outras substâncias que podem estar agredindo, né, alguns, principalmente hemácias também, que podem ser hemácias senescentes. Então, elas participam de forma aqui acessória no sistema, inclusive imunológico. Então, é uma imunidade natural, assim como existem outros órgãos, né, são células do sistema fagocitário. Nós temos ainda as células estreladas. As células estreladas, elas podem ser, estão envolvidas na regeneração hepática e também substituição do tecido hepático por tecido fibrótico após uma lesão, tá? E elas não estão aqui representadas nessa figura. Então, aqui é novamente como dá-se a distribuição do fígado, né, nessas porções poliédricas. Então, eles têm essa veia central, que também se comunica pelo ramo da veia porta. Aqui nós temos a tríade portal, como vocês veem, né, eu falei nos slides anteriores, componente composta pelo ducto biliar, pelo ramo da própria veia porta e por um ramo da artéria hepática. Isso tudo para perfundir né, as porções, aqui as camadas mais internas do fígado, né, perfundindo aqui os hepatócitos. Percebam que os ductos biliares, eles perfundem de fato todas as camadas aqui de hepatócitos. Então, é uma célula, um órgão extremamente vascularizado, né, devido à sua importância, à sua função na fisiologia, né, normal. O que a gente percebe que além, né, da função, devido a essa extrema vascularização, ele também é um órgão de reserva de sangue, tá? Então ele é extremamente vascularizado, ele recebe um aporte de sangue de até 25% do sangue, ele passa pelo fígado. Então vocês veem a importância dele diante da circulação total do nosso corpo. Então, quais são os papéis centrais, né, as funções centrais desempenhadas pelo fígado? A primeira que a gente pode citar é de metabolismo, isso já é bem conhecido da gente. Então, o fígado ele participa das reações de biotransformação, tanto de substâncias endógenas como de substâncias exógenas. Então, fármacos, toxicantes, né, hormônios, qualquer outro tipo de substância que nós ingerimos ou, né, que a nós é administrado, passa pelo fígado, né, e é biotransformado em algum produto no sentido de fazer a excreção desses metabólitos. Então, ele também tem a função de excreção e eliminação de substâncias, como aqui na função 4, participa do processo de digestão, né? Então, é no fígado que é sintetizado biliares. Os ácidos biliares, eles são importantes para a digestão de gorduras e lipídios advindos da dieta, né? Tem a função de detoxicação, que é secundária, o metabolismo, né, a biotransformação. Então, a detoxicação, ela é importante tanto para substâncias metabólicas, tóxicos ou potencialmente tóxicos, tanto de substâncias endógenas, então aqui do nosso metabolismo, né, do nosso ciclo de ureia, principalmente, né? Então, aí a gente tem um metabolismo de componentes proteicos, então formando compostos nitrogenados potencialmente tóxicos, como a amônia. Então, o fígado ele é responsável por processar, né, biotransformar esses metabólitos tóxicos em metabólitos menos tóxicos e mais hidrossolúveis para serem eliminados tanto na forma pela bile, né, aí eliminado na forma fecal, ou ainda indo para a corrente sanguínea e sendo eliminados pelos rins.
E por fim, né, a detoxificação também de substâncias exógenas, então fármacos ou toxicantes, xenobióticos, então também são biotransformados no fígado, né? Então, novamente, eles podem sofrer reações do tipo 1, reações do tipo 2, então hidroxilação, carboxilação, podem sofrer reações de conjugação, principalmente com a glutationa ou ácido glicurônico. Tanto isso é no intuito de fazer com que essas substâncias sejam mais facilmente eliminadas pelo nosso organismo. Né? Então, ele também faz a excreção e eliminação dessas substâncias, por ele biotransformadas. Então, a gente também tem algumas outras funções, além daquelas que nós falamos no slide anterior. Então, o circulatório, como a gente já falou, ele regula, né, por ser um órgão extremamente vascularizado, tem uma reserva muito grande de sangue, então ele participa aqui da regulação do volume sanguíneo. Na depuração ou no clareamento, né, pode ser feita aqui, a gente pode destacar pelas células de Kupffer, como eu falei, que são células derivadas de monócitos, mas que estão ali fixas ou fixadas, né, adjacentes aos canais, aos hepatócitos, então elas têm a função fagocitária, excreção, né, na produção da bile, né, na produção de ácidos biliares, de produtos catabólicos e também de substâncias estranhas ou xenobióticos. Possui função hematológica, então ele participa principalmente da hematopoiese, principalmente na fase embrionária, mas ainda na fase adulta ele possui ainda uma função de hematopoiese, porque nesse órgão também é sintetizada a eritropoetina, então a eritropoetina é um hormônio que aí facilita, né, que induz a maturação de células vermelhas, né, de eritrócitos, então ele tem essa função hematopoética que é secundária, não é tão importante quanto da medula óssea, mas ainda tem uma importância significativa. Além disso, ele participa, né, da coagulação sanguínea, da hemostasia, né, porque é nele que são sintetizados os principais fatores, né, se não todos os fatores de coagulação. Então, a gente sabe que o sangue, para exercer sua função, né, de transporte, ele precisa ser fluido e estar dentro dos vasos. Então, para isso, há uma intensa, né, ação tanto de fatores procoagulantes como de fatores anticoagulantes. Então, é no fígado que há a síntese, né, dos fatores de coagulação. Então, ele participa também, né, como um componente aí secundário na função de manter a hemostasia regular, ou seja, o sangue fluido e dentro dos vasos. Além do que, ele faz a reciclagem, né, dos eritrócitos senescentes. Então, a gente sabe que os eritrócitos, né, as células vermelhas ou hemácias, elas têm uma meia-vida de 120 dias, aí de 90 a 120 dias. Então, esses eritrócitos senescentes, eles são capturados pelo sistema retículo endotelial no baço e também no fígado, então nas células, então aqui pelas células de Kupffer, tá? Então, eles participam, além desses eritrócitos senescentes, mas eritrócitos também disfuncionais. Tem função de armazenamento, principalmente aqui de glicogênio, então ele é um órgão importante na homeostase da glicose, né, do nosso controle glicêmico, isso a gente estudou na aula passada, o glicogênio é a principal reserva de energia de glicose no nosso organismo, tanto no músculo esquelético, mas principalmente no fígado. Então é no fígado, nas hepatócitos, que tem a síntese do glicogênio e o armazenamento desse glicogênio. Além do que ele armazena ferro, que participa da composição da hemoporfirina, ali do grupamento M das hemácias, então é um importante cofator para a conjugação, para a ligação do oxigênio e gás carbônico na molécula de hemoglobina. Esse ferro ele é armazenado no fígado pela proteína de armazenamento ferritina, também armazenar aminoácidos para a síntese proteica, além do que ele também faz a síntese proteica e também de vitaminas, principalmente vitaminas lipossolúveis e ainda vitamina do complexo B, principalmente a vitamina B12, né, que é a única vitamina do complexo B que é armazenada. Também faz processamento dessas vitaminas. Tem uma função metabólica extremamente importante, então, na síntese e depuração e degradação de carboidratos, de lipídios, principalmente colesterol e ácidos graxos.
Então, é aqui no fígado que tem a esterificação do colesterol, né? Na síntese de diversas proteínas. Então, aqui os fatores de coagulação, como eu já falei, são proteínas, então também são sintetizados no fígado e diversas outras proteínas. A albumina, que é a principal proteína plasmática, né, é sintetizada exclusivamente no fígado, né, mas também outras proteínas, como a alfa-glicoproteína ácida, transferrina, ferritina, também diversas outras proteínas são sintetizadas no fígado. Também, né, faz a síntese dos pigmentos biliares, então da bilirrubina, então tem uma função extremamente importante na digestão, né, e também no metabólito, principalmente derivado aqui do colesterol. Além do que ele tem uma função imunológica por causa das próprias células de Kupffer, né, que são células do retículo endotelial, e ainda participa da síntese de proteínas plasmáticas de fase aguda, respondendo aqui a algum processo inflamatório agudo, né? Então, a proteína C reativa, algumas interleucinas, como interleucina 6, 1, 10, e aí por diante. Fator de necrose tumoral alfa, alguns fatores de crescimento, prostaglandinas, também participa da síntese aí de algumas imunoglobulinas, né? Apesar que as imunoglobulinas são sintetizadas principalmente por linfócitos e plasmócitos, né? Mas o fígado também tem função imunológica. Então, esse slide aqui ele resume bem as diversas funções do fígado, e aqui é só para a gente ilustrar que as doenças hepáticas elas podem ser decorrentes, né, de qualquer de uma disfunção de qualquer uma dessas funções, né? E também a gente entender que uma doença hepática pode culminar em diversos sinais e sintomas patológicos. Então, uma doença hepática ela pode ter uma repercussão imunológica. Uma doença hepática, consequentemente, ela vai ter o indivíduo ele pode ter uma disfunção no seu metabolismo de lipídios, carboidratos, proteínas, pode ter uma disfunção no glicogênio, né, na hemostasia, na homeostasia da glicose, do controle glicêmico, pode ter uma disfunção, né, num processamento de fármacos, então os hepatopatas, né, aí que vocês vão fazer farmácia clínica, tem que ter uma noção muito clara, muito objetiva e muito sedimentada das funções desenvolvidas pelo fígado. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, prosseguimos. E aí a gente vai falar dos testes de função hepática, né? Então, os testes de função hepática, eles são testes aqui, é um termo generalizado, né? Porque a gente viu no slide anterior que as funções hepáticas são diversas. Mas o objetivo principal é avaliar e manejar a disfunção hepática. Então, na presença de uma disfunção, ou seja, de algum desvio naquelas funções, a gente vai avaliar a magnitude, né? Primeiramente, a gente vai avaliar a presença de uma disfunção hepática, mas avaliar também a magnitude dessa disfunção e o manejo, né? Como controlar e como aí fazer, de certa forma, ali o manejo mesmo, né? Controlando ou retardando a evolução ou diminuindo a evolução dessa disfunção. Então, como eu já falei, o objetivo é detectar a presença de uma doença hepática, fazer o diagnóstico diferencial das patologias hepatobiliares. Então, é um diagnóstico diferencial. Será que essa disfunção está realmente vindo do fígado ou o fígado está participando aqui de uma forma secundária? Essa patologia ela é decorrente, por exemplo, de uma obstrução biliar. Avaliar a extensão do dano hepático. Então, a gente sabe que o dano hepático ele é gradual, né, a não ser naquelas hepatites, por exemplo, fulminantes, naquelas intercorrências agudas, né, que é de forma muito rápida, mas ainda assim a gente consegue fazer a avaliação desse dano, a extensão desse dano, se é um dano grave, um dano, né, mais suave, se ele é também agudo ou crônico, então a gente consegue fazer também o segmento do tratamento, do prognóstico, então a partir dos testes de função hepática a gente consegue determinar o grau de lesão do fígado e também traçar um prognóstico para aquele determinado indivíduo que sofre de uma doença hepática. E ele se baseia, né, em medidas de substâncias ou biomarcadores ou marcadores, né,
que são liberados no dano tissular, então no dano direto ao tecido. Então, a gente tem que lembrar das células. Então, a principal célula é o hepatócito. Então, a gente vai medir aquelas substâncias, aqueles biomarcadores que são liberados no dano ao hepatócito. Ou ainda aquelas substâncias que são pelo fígado metabolizadas, ou ainda que são produzidas pelo fígado. O termo função hepática geralmente é utilizado erroneamente ou de forma generalizada porque descreve um conjunto de exames laboratoriais que não investigam apenas a função, mas também a presença da lesão hepatocelular, ou seja, dos hepatócitos e também das vias biliares. Então, quando a gente fala função hepática, né, teste de função hepática, a gente teria, se a gente for levar o pé da letra, né, a gente estaria falando somente da função, das funções de síntese, de metabolismo, de digestão do fígado. Mas a gente também está avaliando aqui a lesão hepatocelular e ainda a lesão das vias biliares. Então, a gente sabe que os ductos biliares, eles percorrem ali, entremeiam os hepatócitos, então a gente também avalia. Então, mas quando vocês falarem teste de função hepática, vocês sabem que a gente também vai estar avaliando a disfunção e a lesão, tá? Então, quais são os principais testes, então, de função hepática? São as enzimas, as transferases, então aqui a gente tem a aspartato aminotransferase, que a sigla é o AST ou TGO. TGO é a gente ainda encontra muito no cotidiano, então é muito comum ainda vocês receberem no seu laboratório ou pegarem o prontuário do paciente na hora de interpretar um exame, ali fazendo a farmácia clínica ou acompanhamento farmacoterapêutico daquele paciente, vocês vão ver TGO ou AST são sinônimos, tá? TGO é a transaminase glutâmica oxalacética, também aspartato aminotransferase. Como que eu consegui gravar esses mnemônicos, esses sinônimos? AST é igual a TGO, porque o AST é o aspartato, que termina com O, e o TGO também termina com O. Então, foi a maneira que eu encontrei para gravar, fazer essa relação. Transaminase glutâmico oxalacética, tá? Que é uma enzima hepática. A outra enzima é a alanina aminotransferase, ou TGP ou ALT. Então, da mesma forma, a TGP também é uma transaminase ou transferase. Então, essa TGP significa transaminase glutâmica pirúvica ou alanina aminotransferase ALT. São sinônimos para a mesma enzima. E TGO e TGP são termos mais antigos, né, que vêm caindo em desuso. Os termos mais atuais são AST e ALT. Temos ainda a gama-GT, né, a gama-glutamiltransferase, também é uma enzima transferase. Então, essas enzimas, elas participam principalmente do metabolismo de aminoácidos. Nós temos ainda a fosfatase alcalina, a LP, e também a fosfatase alcalina tem diversos mnemônicos, a LKP, a LP, FA, FALC. Então, tem diversos mnemônicos para a mesma enzima, que se chama fosfatase alcalina. Nós temos ainda a albumina e algumas outras proteínas. A gente sabe que a albumina é a principal proteína plasmática, então também é sintetizada exclusivamente no fígado, e diversas outras proteínas, tá? Ceruloplasmina, transferrina, ferritina, PCR, né, a própria proteína C reativa, os fatores de coagulação, que também são proteínas, tá? Temos ainda as bilirrubinas, então vocês vão receber também no laboratório de vocês requisição para bilirrubinas total e frações, ou bilirrubinas total e fracionadas, bilirrubina direta, indireta e total. Então, são mnemônicos para as bilirrubinas, né? E temos ainda o tempo e atividade de protrombina. O tempo e atividade de protrombina é um exame que mede a coagulação, que avalia a coagulação sanguínea. Então, ele é um exame que está mais relacionado ao distúrbio de coagulação. Então, os indivíduos aí que vão fazer um risco pré-cirúrgico, eles fazem um tempo e atividade de protrombina. Os indivíduos que fazem anticoagulação oral, então aqueles pacientes que fazem uso de Marevan ou de outros inibidores da vitamina K, então a varfarina, né, que é igual ao Marevan ou outros. Então, são pacientes aqui que têm algum distúrbio
de coagulação sanguínea e fazem controle de tempo de protrombina. Mas, como a gente sabe que os fatores de coagulação, principalmente o fator 2, né, que é a protrombina, ela é sintetizada no fígado, então a gente pode fazer uma avaliação da função hepática pela avaliação aqui desse tempo aqui de protrombina. Tudo bem, gente, até aqui? Então, a gente também tem alguns outros testes que não são laboratoriais, então, exames de imagem, ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, né? Nós temos outros testes que não são exatamente laboratoriais, mas que são complementares e também visam ali a identificação de algum processo obstrutivo, né? Nós podemos fazer também exames anatomopatológicos, né? Para fazer ali alguma estudar como que está a histologia do fígado, né? Se há uma lesão maligna ou ainda a substituição por um tecido fibroso. Nós podemos fazer testes sorológicos para identificação e diagnóstico de hepatites virais. Podemos fazer também a dosagem de xenobióticos e de fármacos para se a gente conseguiu identificar uma lesão, né, da hepatocelular, a gente consegue identificar aí a causa, né, dessa lesão. Então, os testes da função hepática, vão caracterizar aí as hepatopatias. E quais são essas hepatopatias, né? Então, essas doenças hepáticas. Então, são as icterícias, né, que é o acúmulo, a gente vai estudar mais à frente, o acúmulo do pigmento bilirrubina, as hepatites, que são inflamações do tecido hepático, as colestases, que são doenças obstrutivas dos ductos biliares, sejam eles intra ou extrahepáticos, a cirrose hepática, que é a substituição, né, do tecido hepático por um tecido fibroso, doenças metabólicas, neoplasias, então tumores também que têm tumores primários, né, que acometem ali que é um crescimento desregular de células do fígado ou ainda uma metástase hepática, né, então uma neoplasia secundária ou hepatopatia secundária. Muitas das vezes o paciente ele tem uma outra patologia, né, de outro órgão, mas como o fígado ele faz todo esse papel no organismo, esse papel multifacetado, ele pode sofrer em decorrência de uma outra patologia que não tem origem hepática. Então, o fígado ele pode ser acometido por alguma disfunção em virtude de um acometimento de outro órgão, né? Então, às vezes a gente tem alguma disfunção hepática, mas em virtude de outra doença que não é hepática. Então, a gente vai começar falando da icterícia. A icterícia ela é bem característica, então a gente conhece bem, né, que é esse acúmulo, né, de pigmentos nessa cor amarelada e até às vezes esverdeada, principalmente da esclera dos olhos, né? Então essa figura aqui está bem característica, mas ele também a pele amarelada, a mucosa de forma geral mais amarelada, e a gente tem aqui também nossa urina, né, com uma coloração mais forte. Então aqui a gente tem uma urina normal à direita, né, com uma coloração amarelo citrino, mais um amarelinho até mais dourado, e que a gente tem uma bilirrubinúria, né, então uma urina com sinal de icterícia, né, que tem um acúmulo aí de, né, uma coloração mais forte, mais tendendo aqui até para o amarronzado. Isso, então, a icterícia falando aqui bem definindo, né, a coloração é uma coloração amarelada da pele, da esclerótica e de líquidos orgânicos. Então, por exemplo, a urina, devido a um aumento na concentração plasmática da bilirrubina, que é superior a 2 miligramas por decilitro. Então, aqui a gente tem os valores de bilirrubinas no soro, né, no sangue. Então, a bilirrubina indireta é até 0,8, a bilirrubina direta até 0,4 e a bilirrubina total até 1,2. A gente vai entender a diferença de qualquer dessas três, né? O que é bilirrubina indireta, o que é bilirrubina direta, tá? Por que tem essa distinção aqui, essa distinção? O que significa cada uma?
Mas para isso a gente primeiro precisa um pouco entender do metabolismo das bilirrubinas. Primeiramente, bilirrubina é um produto de degradação do M. Então, o M é aquela porção prostética que faz parte da hemoglobina. Então, o M ele tem uma hemoporfirina que tem uma molécula de ferro anexada ali, funcionando como um cofator. O que acontece? A hemoglobina é o pigmento, né, a proteína que circula, que é intraeritrocitário. Então, é um pigmento constituinte dos eritrócitos. A gente sabe que os eritrócitos eles têm uma meia-vida, uma vida média ali plasmática de 90 a 120 dias. Os eritrócitos eles não têm organelas. Eles têm basicamente, né, um metabolismo muito basal, muito básico, e também não tem núcleo básico por causa desse conteúdo de hemoglobina, né? Então, eles têm uma vida curta. Então, à medida que esses eritrócitos vão envelhecendo, eles vão sendo sequestrados pelo sistema retículo endotelial, principalmente no baço. Mas também a gente sabe que o fígado também tem as células de Kupffer também fazem o sequestro, né, aqui desses eritrócitos senescentes. No baço e no fígado, então, esses eritrócitos eles são destruídos. E aí vai ter a liberação, a quebra da molécula de hemoglobina, consequentemente a liberação do M e, consequentemente, a liberação da bilirrubina e do ferro. A bilirrubina é um composto apolar. Então, ele não tem polaridade, ele não é hidrossolúvel. Mas isso vai ficar disponível no plasma. Então, essa bilirrubina ela vai se ligar à albumina. Mas é uma ligação fraca, não é uma ligação muito de forte intensidade, porque a albumina ela não é a proteína transportadora de correto para a eliminação dessa bilirrubina. Então, aqui vai ter a formação da bilirrubina não conjugada. Tá? A bilirrubina não conjugada e até as frações livres de bilirrubina vão ser levadas ao fígado pelo sistema porta e pelo sistema da veia hepática, vai ser distribuída pelos hepatócitos e nos hepatócitos nós vamos ter a conjugação dessa bilirrubina pelo ácido glicurônico. Então, nós vamos ter a formação do monodiclocuronídeo de bilirrubina e o diglicuranídeo de bilirrubina, certo? Então, aqui é a formação da bilirrubina conjugada. Vocês entenderam a diferença entre bilirrubina não conjugada e bilirrubina conjugada? Então, só para reforçar, a bilirrubina não conjugada, ela é a bilirrubina que advém da quebra, do processamento, da transformação da hemoglobina que vem dos eritrócitos senescentes. Também da hemólise, quando você tem morte ou ruptura desses eritrócitos, seja por qual for a etiologia, a causa, você tem a liberação do conteúdo que está no eritrócito, que é principalmente hemoglobina. Então, a gente precisa reciclar. Então, a bilirrubina é um produto de reciclagem, que vai degradar principalmente o M, porque em altas concentrações isso pode ser tóxico. Então, a gente vai ter as hemoporfirinas. Então, a concentração é tóxica desses. O ferro vai ser transportado pela transferrina, vai ser levado novamente à medula óssea e ao fígado para compor novamente novas moléculas de M e novas moléculas de hemoglobina que vão ser incorporadas na medula óssea para a formação de novos eritrócitos. Tá? Então, o ferro ele é reciclado, nós temos né? E o excesso também é armazenado no fígado pela ferritina. Tudo bem? O ferro também vai ser levado para a composição de outras outras proteínas, então, por exemplo, mioglobina, além do que
essa bilirrubina, ela também é um produto de degradação do M, mas a gente sabe que o M é principalmente encontrado, né, a composição da hemoglobina, mas de outras hemoporfirinas também, que compõem, por exemplo, a mioglobina, citocromos, então, presentes no próprio fígado, tem essa molécula de M, tá? Então, a bilirrubina não conjugada no plasma, a gente sabe que a bilirrubina é um pigmento apolar, ela vai se ligar à albumina, vai cair na corrente da veia hepática ou veia portal no fígado, vai ser conjugada pelos hepatócitos ao ácido glicurônico, formando a bilirrubina conjugada. A bilirrubina conjugada vai ser coletada pelos ductos biliares. Então, os ductos biliares vão levar essa bilirrubina conjugada para a vesícula e também para a eliminação aqui pelo intestino. No intestino, essa bilirrubina conjugada ela vai ser processada tanto pelas bactérias, pela microbiota normal aqui do intestino, como também por células epiteliais intestinais. Vai ser excretada na forma de urobilinogênio fecal ou de estercobilinogênio. Então, o urobilinogênio, ele é um termo genérico, que eles são 3 substâncias, estercobilinogênio, urobilinogênio propriamente dito, e tem um outro que eu esqueci, mas eu acho que tem um próximo slide. Então, vai ser excretado no urobilinogênio, parte desse urobilinogênio também vai ser absorvido e vai cair novamente na corrente plasmática, e aí, na corrente plasmática, ele vai chegar aos rins e vai ser eliminado na urina. Então, essa coloração nossa da urina, ela é normal, é aquela coloração amarela devido ao urobilinogênio, que também é um pigmento derivado da bilirrubina. Vai ser livremente excretado pelos rins, também vai cair pelo ciclo enteropático, também vai cair, né, novamente no fígado e vai ser novamente levado ao intestino para ser eliminado pelas fezes ou pela urina. Tudo bem, gente, até aqui? Perfeito. Então, a bilirrubina, né, aqui são os pontos chaves. Então, a bilirrubina é um produto de degradação do M. A bilirrubina não conjugada ou indireta, novamente, tem 2 termos aqui que são sinônimos. Como que eu gravo isso? Indireta, esse N vem de não conjugada. Esse termo indireta e direta, eles vêm principalmente do método de dosagem da bilirrubina. Então, eles foram caracterizados pelos métodos de dosagem. Mas o termo mais correto mesmo, fisiopatologicamente falando, é o termo conjugado ou não conjugado. Como eu falei, a bilirrubina não conjugada, ela é não é hidrossolúvel, então ela é apolar. Por isso que ela liga-se à albumina. O fígado ele capta essa bilirrubina livre e também essa bilirrubina não conjugada e vai fazer a conjugação com o ácido glicurônico, formando a bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada. Aqui tem mais um resuminho do metabolismo da bilirrubina. Então, novamente, o sistema retículo endotelial ele captura as células vermelhas senescentes. Então, a principal fonte de bilirrubina é a destruição da hemoglobina de 80% a 85%. Né, também vem aqui o baço e a medula óssea também fazem a destruição de células eritroides, né, dos precursores das hemácias que ainda estão em maturação. Então, há a liberação da molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina vai se clivar em globina e no grupamento M, o M se transforma em biliverdina, vai ter a ação da enzima biliverdina redutase, formando a bilirrubina. Esse M também no fígado vai ter o turnover do M, do produtos do M. Então, vai vir aqui o fígado, né, vai fazer a reciclagem desse M e a síntese de novos grupos M para incorporar isso nas hemoglobinas, na mioglobina e na citocromo P450. Por fim, vai ter a liberação da bilirrubina,
da bilirrubina livre, ela é apolar, vai ser conjugada à albumina. No fígado, essa conjugada à albumina vai se conjugar ao ácido glicurônico. Quando conjuga-se qualquer coisa com ácido glicurônico, gente, isso é mais fácil, mais passível de eliminação, principalmente pela eliminação urinária, tá? Ou renal. E aí a gente fala um pouco dos exames que avaliam o fluxo biliar e as lesões das vias biliares, principalmente as bilirrubinas. Então, a bilirrubina indireta ou não conjugada, ela pode estar aumentada na hemólise. Então, se a gente está destruindo as hemácias, né, nós estamos rompendo essas células, então a gente está liberando o seu conteúdo intracelular, que é basicamente hemoglobinas e íons e algumas enzimas. Então, essa hemoglobina livre vai ser processada, liberada e formando a bilirrubina não conjugada. Ou pode ser ainda em decorrência de uma deficiência na conjugação pelo fígado. Se eu tenho uma deficiência, um débito, e eu não estou conseguindo conjugar perfeitamente essa bilirrubina indireta, ela vai se acumular no plasma, levando a icterícia. Tá? Então, isso é decorrente, principalmente, muito característico na icterícia neonatal e em outras icterícias também, que é uma deficiência na conjugação ou ainda na hemólise, que pode ser uma hemólise intra ou extravascular. A bilirrubina direta ou conjugada pode estar aumentada quando há uma redução na excreção pela bile, ou seja, eu consigo conjugar normalmente essa bilirrubina indireta, mas eu não consigo excretar. Pode ser por causa de uma obstrução. Então, a gente sabe que os ductos biliares são os responsáveis por drenar essa bile, né? A bile que contém aqui a bilirrubina conjugada. Se alguma obstrução, e essa obstrução ela pode ser nos ductos biliares, então, dentro do próprio fígado, isso pode ser causado por uma hepatite, ou seja, numa inflamação, ou pode ocorrer extrahepática, então pode ser uma obstrução por cálculos na vesícula biliar, então uma obstrução mais à frente e não dentro do fígado. Tumores também podem obstruir, então você tem uma neoplasia, muitas das vezes pode ser uma neoplasia ali próxima ao fígado que está obstruindo o canal biliar. Parasitas, então, por exemplo, aqueles parasitas, principalmente Cystosoma mansoni, que tem aquela que se acumula principalmente aqui no fígado, pode obstruir esses canais biliares. E aí, se você não está conseguindo excretar essa bilirrubina direta ou conjugada, ela volta para a corrente sanguínea. Então, há um acúmulo na corrente plasmática e vai se acumular nas mucosas. Então, na esclera dos olhos, né? Nas mucosas ali da pele, daqui da boca. O método de dosagem são basicamente colorimétricos, então as bilirrubinas elas formam um complexo. O nosso analisador ele detecta a diferença de cor, então uma reação espectrofotométrica. Então ela vai converter esse sinal de cor dependendo da absorção do comprimento de onda, né? Dependendo dessa diferença da energia transmitida e da absorvida, vai ter a diferença da cor. Com base numa curva de calibração, o analisador vai transformar isso em concentração. Uma das causas, né, é a icterícia do recém-nascido, a icterícia neonatal. Então, são aqueles indivíduos que nascem, tem que fazer, é muito comum fazer na UTI neonatal, os indivíduos lá, os RNs ou recém-nascidos vão estar lá em banho de luz ultravioleta. Por que que acontece a icterícia neonatal? Ela pode ser fisiológica ou patológica. Porque a meia-vida das hemácias do recém-nascido é menor, então ela só é 90 dias, às vezes até menos, né? Nós sabemos que o recém-nascido ainda tem muito conteúdo de hemoglobina fetal, né? Naquele outro subtipo de hemoglobina, a gente sabe que tem diversos subtipos, subtipo A2, A1 fetal e outros. Então, o indivíduo, né, na sua idade fetal e até recém-nascido ainda tem ainda muito dessa hemoglobina fetal. Além do que essas hemácias ainda têm uma meia-vida mais curta, principalmente em recém-nascidos prematuros, tá?
A gente tem ainda a doença hemolítica do RN, do recém-nascido, que é aquela incompatibilidade materno-fetal, né, devido ao sistema RH. Então, às vezes, a mãe, né, ela tem uma segunda gestação, ela foi sensibilizada pela primeira gestação, e aquele feto, ele pode ser incompatível do sistema, né, na classificação antígeno da eritrocitária, ou porque ele tem uma maior atividade da M-oxigenase, que é 2 vezes maior que o adulto, então ele consegue processar mais rapidamente o grupamento M, então, consequentemente, ele vai liberar mais M e, consequentemente, vai gerar mais hemoglobina. Pode ser ainda uma deficiência da UDP-glicuroniltransferase. A UDP-glucuroniltransferase é aquela responsável por fazer a transferase do grupo glucuronil da hemoglobina, então formação da bilirrubina, tá? Então, isso é devido à imaturidade hepática ou ainda uma deficiência na conjugação da bilirrubina, tá? Isso pode ser devido à síndrome da Lucey-Scroll, que é uma redução da atividade da UDP-glicuroniltransferase, a icterícia ainda do leite materno, então nós temos hormônios esteroides progestacionais do leite, né, então aumento da bilirrubina indireta, ou ainda devido a medicamentos, como a ocitocina, que foi ali administrada durante o parto, ou ainda decorrente ali da mãe, né? E ainda nós temos a ausência de flora bacteriana. A gente sabe que que a bilirrubina, ela é processada, né? A bilirrubina conjugada, ela é processada pela flora nos intestinos. Aquele indivíduo recém-nascido, ele ainda não tem uma flora bacteriana normal ainda desenvolvida. Então, ele pode ter ainda o acúmulo dessas bilirrubinas devido a isso. Ela pode ser fisiológica, então ela tem o início no segundo e terceiro dia, vai desaparecendo a partir do quarto dia, pode durar até 13 dias, e ela, né, é só acompanhada chega até uma bilirrubina indireta de até 12 miligramas por decilitro. Então, ela pode ser considerada até normal, mas é acompanhada. Então, aqui tem um aspecto do bebê, do recém-nascido como icterícia, então com a pele bem amarelada. Dependendo do nível de icterícia, esse indivíduo ele pode ter que ficar na UTI neonatal ou recebendo banho de luz ultravioleta, né? A gente sabe que a luz ultravioleta, ela degrada, né? Ela ajuda a degradar essa molécula de bilirrubina. No recém-nascido prematuro, ela vai ter o início no terceiro a quarto dia, vai desaparecer entre o sétimo e o nono dia, mas pode durar até 20 dias. Então, ela é de duração mais perniciosa. A bilirrubina indireta, ela pode chegar tem até 15, mas eu já vi, né, ela pode chegar perfeitamente a 20. Eu já vi bastante, ó. Então, aí a gente fica mais preocupado, porque a bilirrubina, ela é neurotóxica. Então, além dos 20 miligramas, né, ela começa a se acumular no tecido nervoso central, formando o que a gente fala encefalopatia bilirrubínica ou kernícteros. Kernícteros, né, é a deposição de bilirrubina nos centros nervosos da base do cérebro, pode levar a danos neurológicos, inclusive irreversíveis. Então, por isso que ela é a bilirrubina, né, a icterícia, a bilirrubinemia, ou icterícia neonatal, ela deve ser acompanhada e tratada. Tá? Então, por isso que às vezes os recém-nascidos, principalmente os prematuros, têm que ficar na incubadora ainda, recebendo banho de luz para tratar ajudar, né, na depuração dessa bilirrubina para evitar ou tratar aqui a encefalopatia bilirrubínica. Então, os fatores de risco é a prematuridade, indivíduos que nascem com baixo peso ou que têm ganho de peso insuficiente, aqueles indivíduos que, né, têm infecções neonatais, como na meningite, que sofrem, né, hipotemia, acidose, que tem uma hipoalbuminemia, ou seja, baixa concentração de albumina no sangue, porque a albumina ela ajuda a, né, tirar essa bilirrubina livre que está no plasma e levar isso para o fígado. Algumas etnias são mais propensas, como os asiáticos e os gregos, e indivíduos do sexo masculino também estão mais propensos.
Agora a gente tem as icterícias por bilirrubina direta. Gente, na icterícia neonatal, o que a gente tem é o acúmulo da bilirrubina indireta, tá? Principalmente. Mas a gente pode ter aqui, né, na não conjugada. É um defeito na conjugação, aumento da hemólise. Então, a principal é a bilirrubina indireta ou não conjugada, tá? Aqui a gente tem, então, as icterícias por bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada. A principal característica é, então, o aumento de bilirrubina direta no plasma, então predomina sobre a indireta. E no caso, a gente vai ter a urina colúrica, que a urina colúrica é a presença de bilirrubina nas urinas. Ao passo que nós vamos ter a fezes hipocólicas, são aquelas fezes mais claras, porque a gente tem uma diminuição do urobilinogênio fecal e também uma diminuição de bilirrubina na urina. Vai ter um leve aumento de bilirrubina indireta no plasma, mas quem vai predominar é a bilirrubina direta. Pode ter uma causa tanto hereditária, então, por exemplo, na atresia biliar, ou ainda uma doença colestática, então uma obstrução. Ela pode ser extrahepática, como a gente já falou, então, principalmente das vias biliares extrahepáticas, então, que já saíram do fígado, então ali pode ser uma doença da vesícula biliar, um cálculo biliar, pode ser um cálculo no ducto biliar dentro do fígado ainda, ou pode ser até mesmo ao nível do hepatócito. O hepatócito não consegue nem excretar direito essa bilirrubina conjugada. Então, essa bilirrubina conjugada, ao invés dela ser livremente excretada pelos ductos, ela vai se acumular e vai ser refluir, ela vai voltar para a circulação plasmática. O caminho correto da bilirrubina direta é para ir para o intestino, para ser processada em urobilinogênio e ser excretada na urina ou nas fezes. Mas ela vai se acumular, então ela vai voltar para o plasma, por isso ela vai ter um aumento, né, uma bilirrubinemia direta alta. Então aí vai se acumular nas escleras, na pele, nas mucosas. Então ela pode ser hereditária, nós temos algumas doenças hereditárias, então principalmente a síndrome de Dowbin-Johnson, a síndrome do Rotor. Na síndrome de Dowbin-Johnson nós temos um defeito na excreção hepatocelular da bilirrubina direta para os canalículos biliares, então há uma mutação no transportador de ânions orgânicos multiespecífico ATP dependente. Então, o hepatócito ele não consegue fazer aí a excreção normal da bilirrubina direta. Na doença do Rotor, na síndrome de Rotor, tem uma excreção de bilirrubina direta na circulação por mecanismo ainda desconhecido. Os principais sinais clínicos, né, é o aumento da bilirrubina direta no plasma crônica, né, de 2 a 5 miligramas por decilitro. Urina colúrica. Gente, a urina colúrica ela vai ocorrer somente no aumento da bilirrubina direta, tá? E ainda hepatomegalia. Da mesma forma que na síndrome de Rotor, a transmissão aqui é autossômica recessiva, a Rotor é bem mais rara, e nos judeus a de Dowbin-Johnson é mais frequente, mas é rara na população em geral. Agora a gente tem as bilirrubina, a icterícia por bilirrubina direta causada por perturbações do fluxo biliar. Novamente, a característica é o aumento de bilirrubina direta no plasma, urina colúrica. Então, aqui a gente tem uma histologia aqui mostrando o acúmulo de cálculos biliares. Então, vocês veem que esses vasos eles estão obstruídos. Então, aqui esses canalículos biliares, aqui uma fotografia macroscópica mostrando a obstrução intrahepática. Então, aqui é dentro do. Aqui a gente teria um canalículo biliar normal, desobstruído, aqui um obstruído. Se está obstruído por cálculos, não vai conseguir excretar, né? Normalmente isso não vai conseguir cair nos canalículos da vesícula biliar. Então isso vai refluir, vai voltar para o plasma, para o sangue, para a corrente sanguínea, vai se acumular, então causando a hiperbilirrubinemia. Tem uma diminuição também, né, da
do urinógeno fecal e urinário, fezes hipocólicas ou acólicas e gordurosas. Por que fezes gordurosas? Porque se você está obstruindo, né, as vias biliares, a gente, consequentemente, não vai ter a excreção, né, a liberação dos ácidos biliares. Os ácidos biliares, eles são responsáveis pela digestão, participam da digestão de gordura. Então, eles quebram aqueles ácidos graxos de cadeias mais longas, né, aquelas gorduras mais condensadas, maiores, em gorduras menores, em ácidos biliares menores, né. Eles fazem essa emulsificação também. É como se fosse um sabão, né? Então, à medida que você não tem a bile normal, ácidos biliares normais, por uma obstrução desses canais, então, consequentemente, isso pode interferir e o indivíduo vai ter uma deficiência nessa digestão de gorduras e pode liberar gorduras livres nas fezes, tá? Você pode ter um aumento no plasma dos constituintes da bile, como colesterol, fosfolípidos e enzimas. Tem uma intensa coceira, né, um prurido intenso por causa do acúmulo de sais biliares na pele. E você vai lesionar os hepatócitos. Então, você vai ter o aumento das aminotransferases. Então, as colestases, né, são obstruções ou perturbações do fluxo biliar intrahepáticas por tumores hepáticos, atresia biliar, então é uma obstrução, né, o canônico biliar ele tem uma diminuição do seu lúmen por processos inflamatórios dos líquidos biliares ou ainda por uso de medicamentos. Então, os medicamentos vão formar complexos insolúveis com sais biliares. Pode ser extrahepática na litíase biliar, por tumores, né, adjacentes, então um tumor no pâncreas, que pode ele crescer demasiadamente e ainda obstruir aquele canal, por parasitas, como eu falei na esquistossomose, coágulos sanguíneos, estenose, pancreatite, processos inflamatórios de forma geral. Ao nível do hepatócito, principalmente nas hepatites viróticas, então hepatite A, B, C e D, nas hepatites tóxicas ou medicamentosas, ou ainda por intoxicações por intoxicantes, na cirrose alcoólica e na icterícia mista. Alguma dúvida, gente, até aqui? Excelente. As doenças então a gente vai falar agora um pouco das patologias hepáticas, tá? As doenças que acometem o fígado podem ser provocadas por quase todos os agentes infecciosos, como também por agentes tóxicos, fenômenos alérgicos ou de autoagressão, então uma autoimunidade. As principais patologias hepáticas nas quais os dados laboratoriais auxiliam no diagnóstico são nas hepatites agudas, então, principalmente aquelas hepatites virais, naquelas hepatites medicamentosas, nas hepatites crônicas também por vírus, na cirrose hepática, em tumores hepáticos, nas doenças metabólicas e nas doenças granulomatosas e infecciosas. De forma geral, né, os sinais clínicos do paciente é a icterícia, talvez seria o sinal inicial aí de maior repercussão. A dor, principalmente na hepatite fulminante e na litíase biliar, então é uma doença dolorosa, o paciente tem dores abdominais de forte intensidade, febre, o prurido por causa do acúmulo dos sais biliares na pele, artralgia, hemorragia, né, por causa também do acúmulo desses sais aqui, dificultando aqui as articulações, hemorragias digestivas, então isso pode ocasionar essas obstruções, elas podem causar hipertensão portal, então o paciente ele pode ter uma hipertensão portal, isso leva a um acúmulo de líquido acítico, que pode fazer com que haja aparecimento de varizes esofágicas. Essas varizes esofágicas, elas são altamente propensas à ruptura, então podem levar ao sangramento né, intenso, isso pode levar até a óbito, então é um processo grave. Então, pode ter hemorragias cutâneas por deficiência dos fatores de coagulação. Então, sangramento gengival, vaginal também pode ocorrer.
Alterações mentais, a gente sabe que a bilirrubina ela pode se acumular nas bases, né, fazendo ainda o kernícteros, né, a encefalopatia por bilirrubinemia, hepatoesplenomegalia, então aquele aumento, né, do fígado, né, globoso, também do baço. A ascite, como eu falei, ela é decorrente da hipertensão portal. Há ainda uma diminuição da albumina, já que a albumina é sintetizada no fígado, ao passo que você destrói os hepatócitos, você vai diminuir a capacidade de síntese, né, dos hepatócitos, consequentemente diminuir as proteínas plasmáticas, inclusive a albumina. A albumina é a principal proteína plasmática, então ela é uma das principais reguladoras da pressão oncótica, ali da pressão osmótica do plasma. Então, aquele indivíduo ele vai ter uma pressão oncótica, então ele vai alterada, vai levar ao cúmulo de líquido, tá? Isso vai levar ao sítio, ao cúmulo daquele líquido na cavidade abdominal. Vai ter a tanlegectasia, né, que é esses movimentos aqui involuntários, você coloca a mão, uma barreira na mão, e o paciente tem esses movimentos simétricos das mãos nesse sentido, de forma involuntária e ritmada. Tremor, asterixis, devido ao metabolismo da ureia e amônia, que são também produzem o metabolismo de aminoácidos, levando também à encefalopatia. Então, acho que foi mês passado, mês retrasado, a gente teve um mês das hepatites virais, então principalmente A, B e C, mas principalmente B e C, que são doenças ali transmissíveis, então podem levar aqui a consequências crônicas, então doença crônica do fígado, que pode levar aqui ao fibrose, né, a cirrose, a tumores hepáticos, e o paciente às vezes necessita até de um transplante hepático. Então, aqui a gente tem os principais vírus, né, que causam a hepatite, né? Então, aqui nós temos o vírus da hepatite A, é um vírus de RNA, o modo de transmissão é fecal-oral, então a água ou alimentos contaminados, tem um período de incubação em média de 30 dias, e já tem vacina, tá, gente, para hepatite A. Bom, ela é mais comum em crianças, mas pode ser mais grave em adultos. Temos ainda a hepatite B, que é causada pelo vírus da hepatite B, é um vírus de DNA, tem uma transmissão principalmente sexual, então por relações sexuais desprotegidas, mas também de forma parenteral, então nós temos aqueles indivíduos que fazem uso de drogas injetáveis ou também tinha muito no passado, hoje já diminuiu bastante mais a transmissão por doação de sangue, né? Mas também de transmissão percutânea, então você tem ali um corte ali, então você pode, né, que tem uma solução de continuidade da pele, então você pode aí se contaminar, e ainda vertical, né, de mãe para filho, ali para o feto. Em média, de 60 a 90 dias o período de incubação, e aí de transmissibilidade de 2 a 3 semanas antes dos primeiros sintomas, e depois o portador crônico, né, ele pode transmitir o vírus da hepatite B por anos. A hepatite B também tem vacina gratuita pelo SUS, então todos nós, principalmente nós profissionais da área da saúde, nós temos que procurar manter o nosso cartão de vacinação em dias. Então vocês ainda que talvez não tenham se vacinado, ainda vocês têm direito. Então, é só levar o seu cartão de vacina a qualquer unidade básica de saúde que vocês vão ter ali a vacinas para o vírus da hepatite B. Tá? Temos ainda o vírus da hepatite C, que causa a hepatite C, é um vírus de RNA. Tem uma transmissão também sexual, mas a principal é a forma parenteral, tá? E ainda também, para todos eles, a gente já tem biomarcadores muito bem estabelecidos. Temos ainda o vírus da hepatite delta, da hepatite E, então aqui a gente também, outros não tem vacinas ainda, tá? Para hepatite A e B já temos vacinas. Então aqui é a evolução também da doença hepática. As hepatites crônicas, a gente falou muito das hepatites agudas, né? Mas as hepatites crônicas são processos inflamatórios contínuos do fígado que acarretam manifestações clínicas e histopatológicas de graus variáveis.
As principais etiologias são pelos agentes infecciosos, não pelos vírus das hepatites, né, como o vírus A, mas é muito raro pelo vírus A, acho que eu até desconheço. Mas os principais é o vírus da hepatite B e da hepatite C, tá? Então, o HBV e o HCV. Isso, HCV. Agentes por drogas, né? Então, também medicamentos, agentes tóxicos, doenças metabólicas, como na doença de Wilson, na deficiência de alfa-1 antitripsina, nas doenças autoimunes, principalmente nos autoanticorpos antinucleares, então pacientes que têm FAM positivo ou anticorpo antimúsculo liso positivo, esses pacientes podem ter doença crônica do fígado. E como que é esse estadiamento? Primeiro, você começa com uma lesão inflamatória que pode, se não tratado, se evoluir, né, levando à cirrose. Então, esse fígado, ele vai ser, esse tecido hepático, ele vai ser substituído por um tecido fibroso, e não tem, o tecido fibroso, ele não vai ter a mesma capacidade, né, fisiológica do tecido hepático normal, e aí, consequentemente, você pode levar essa cirrose ao desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. Tá? Então, aqui a gente tem uma carcinoma hepatocelular. Um dos principais causas são os vírus da hepatite B, C e também a hepatite alcoólica, ou ainda a doença do fígado gorduroso, né? É o fígado gorduroso não alcoólico. Então, a gente vai falar um pouco da cirrose, né? Ocorre uma desnaturação proteica e, consequentemente, necrose hepatocelular. É uma hepatopatia fibrosante difusa. Há uma distúrbios na arquitetura hepática, então, do padrão lobulado, sistema vascular hepático, os hepatócitos gigantes e, consequentemente, hipertensão portal. O diagnóstico pode ser feito por exame de imagem e é uma condição pré-neoplásica, pré-cancerígena. Então, 13 a 40% dos pacientes cirróticos podem evoluir com carcinoma hepatocelular. As principais causas é a hepatite alcoólica, então 50%. Os outros 50% podem ser por os vírus da hepatite B e C, mas também tem algumas outras, doenças autoimunes, cirrose biliar primária, criptogênica, né, sem causa definida, doenças genéticas, estase sanguínea, doença de Wilson, hepatite neonatal, hemocromatose. E agora as hepatites causadas por drogas, né, também podem levar a uma hepatite fulminante, uma lesão grave, né, colestáticas e mistas, tá? Então, os principais agentes são os antibióticos, os anti-inflamatórios não esteroidais e os anticonvulsivantes. As reações podem aparecer dentro de 24 ou 48 horas e podem perdurar até 90 dias. Os danos ao fígado por fármacos, então aqui a gente já tem a primeira causa para a retirada de medicamentos no mercado nos Estados Unidos, são a hepatotoxicidade. Lembrando que a hepatotoxicidade é um parâmetro que é obrigatório, né, no registro e na pesquisa, nos ensaios clínicos de medicamentos. A gente não pode deixar de contextualizar, então nós temos vários casos aqui registrados na literatura no Brasil de lesão hepática grave por ivermectina, devido àquele kit COVID, aquele tratamento que não tem eficácia comprovada para o tratamento do COVID, pacientes que fizeram uso irracional, né, de grandes quantidades por período aí de tempo também demasiadamente longo. É muito comum, eu trabalhei no pronto-socorro e a gente recebia muitos pacientes que tentavam autoextermínio. Então, tentativas de suicídio por anticonvulsivante, então fenobarbital, fenitoína, ácido valproico. Então, são medicamentos que são hepatotóxicos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E um medicamento de venda livre, que é extremamente perigoso em altas doses, né? E é de venda livre, sem prescrição, de uso aí bem difundido, que é o paracetamol. Então, o paracetamol em grandes quantidades, uma dose, aí ele pode levar uma hepatite aguda e até uma hepatite fulminante. Então, a gente teve casos, né, não foram raros, são casos frequentes de pacientes intoxicados por paracetamol ou por acetaminofeno,
e que evoluíram com uma hepatite fulminante e foram, inclusive, né, tiveram necrose hepática, cirrose e evoluíram para até o transplante, né? Foram para a fila do transplante por uma dose alta de paracetamol. Tá? Então, fiquem ligados, vocês que vão estar atuar na dispensação, né, para fazer aí é, a, é, a conscientização pelo uso racional de medicamentos, né? Aqueles pacientes que já são hepatopatas, então eles precisam ter um acompanhamento mais perto por exames de imagem, podem ter exames laboratoriais para ter um ajuste de dose adequado, né, para aquela droga, aquele fármaco naquele indivíduo. Então, são pacientes, todo hepatopata é um paciente que tem que ter um acompanhamento, né, dessas doses, desses medicamentos. Pacientes de polifarmácia, então aqueles pacientes que fazem uso de múltiplos medicamentos, os idosos ou aqueles que fazem doentes crônicos, né, que fazem uso de vários medicamentos, tem que ter a sua função hepática regularmente monitorada, tá? A gente sabe que o fígado é o principal órgão onde ocorre o metabolismo desses fármacos, então aí farmacêuticos clínicos têm que estar bem a par, né, da função hepática, dos testes laboratoriais de função hepática, tá bom? E a gente sabe que o fígado também faz aquela biotransformação. A gente tem algumas prodrogas, né? Então, alguns medicamentos eles são administrados na forma de profármaco e no fígado vão ser metabolizados e esse metabólito é que vai ser o metabólito que tem que é a sua forma ativa. Então, os hepatopatas, vocês também têm que ter esse conhecimento para fazer, senão esse medicamento ele é contraindicado nesse indivíduo porque ele sofre biotransformação, então o metabólito não vai ter a forma ativa, então esse medicamento ele não vai ter aí a sua ação prevista ali, feita de forma adequada. E agora a gente vai para a avaliação laboratorial hepática. Alguma dúvida, gente, até aqui? Algum questionamento, alguma consideração que vocês queiram fazer? Então, vamos seguir com os testes laboratoriais, tá? Para avaliar a função hepática. Existe o exame perfeito? Não. Então, nem isso para nenhuma doença, né? Nenhuma condição patológica não há um exame. O que nós temos é um arsenal, né, de exames laboratoriais e exames de imagem que vão fazer com que a gente detecte a disfunção hepática, que determine a localização, o tipo e a extensão desse dano e que possam avaliar a progressão, a recuperação, a constatação do restabelecimento. Então, vamos lá. Nós temos exames laboratoriais que vão me dizer se o dano hepático é direto no hepatócito ou se é num distúrbio do fluxo biliar. Temos uns exames laboratoriais também que vão dizer a extensão desse dano. E eles podem avaliar a progressão. Então, olha, esse paciente, né, se esses biomarcadores estão aumentando, então esse paciente está progredindo. Ao passo também que nós vamos acompanhar. Então, por exemplo, o paciente que está ali se recuperando, foi diagnosticado hepatite A, está se recuperando, então a gente vai fazer dosagem de bilirrubinas periódicas para ver, né, quanto que ele está se restabelecendo, acompanhando a icterícia dele, se ela está diminuindo ou se ela está aumentando, né? Então, esse é o papel do laboratório na avaliação da função hepática. Então, nós temos os exames laboratoriais que vão avaliar as lesões hepatocelulares, então, um dano direto ao hepatócito, são eles as enzimas hepáticas, principalmente a AST e a ALT, então, as transferases, a alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase. Aqueles exames ou biomarcadores que vão avaliar o fluxo biliar e lesões das vias biliares são as enzimas fosfatase alcalina e gama-GT, além das próprias bilirrubinas, e temos aqueles exames, biomarcadores, que avaliam a síntese hepática. Então, a gente, né, a função de síntese é o tempo de protrombina e a albumina, são os principais, mas a gente pode fazer uma infinidade de outras proteínas, tá? Então, vamos falar de cada um deles. A aspartato aminotransferase, ou TGO-AST,
É uma enzima encontrada nos hepatócitos. Então, na lesão do hepatócito, a AST é liberada para a corrente sanguínea. Ela tem uma localização citosólica e mitocondrial. Então, a aspartato aminotransferase, ela está livre também no citoplasma do hepatócito, mas também presente nas mitocôndrias. Também pode ser encontrada nos miócitos, então nas células do tecido esquelético, muscular esquelético, nas hemácias, nas células renais, pancreáticas, pulmonares e cerebrais. Então, nenhum método laboratorial vai detectar o seu órgão de origem, então ela tem que ser utilizada em conjunto com outros marcadores ou exames de imagem. Os principais métodos são os métodos cinéticos, então aquele método cinético de múltiplos pontos. Então, como é uma enzima, a gente faz o método cinético, também vai medir a atividade enzimática. Então, aqui é um passo desse método, né, desse método cinético de múltiplos pontos, determinando aqui. Então, lembrem que a aspartato aminotransferase ou transaminase glutâmico oxalacética, ela vai transformar o aspartato, então esse aminoácido, em oxalato. Depois vai ter uma outra enzima transformando o oxalato em piruvato, transformando isso em peróxido de hidrogênio, e aí eu vou medir esse peróxido de hidrogênio através de uma medição, uma diferença de cor da coloração dessa solução. Os valores de referência para mulheres até 31 e de homens até 37. A TGO, ou aspartato, ela é encontrada em múltiplos órgãos. Então, ela não é específica do tecido hepático. Tá? Então, você tem um aumento isolado de aspartato, aminotransferase, você pode ter lesão. Gente, eu acho que a minha Tá travando. internet. Mas vocês estão me ouvindo? Sim, só que tá travando um pouco. O slide está aparecendo ainda? Sim. Deixa eu ver se eu mudo aqui minha conexão, tá? Só um minuto. Vocês me falam se melhorou um pouco? Sim. Tá. Então, deixa eu só voltar a transmitir aqui a tela. A partir de qual ponto ficou travando para eu voltar aqui o slide? Pode voltar aqui desse slide que eu estou transmitindo? Pode. Então, eu estava falando, né, que a AST ela não é específica
ela não é específica do tecido hepático, então ela é encontrada também aumentada na lesão a outros órgãos. Em contrapartida, a ALT ou TG... Ah, tá, eu estava falando desse detalhe aqui, como que eu gravei. Aspartato ou TGO termina com O. Então, O a gente lembra de outros órgãos, tá? Então, são macetes que eu encontrei para gravar melhor, fazer essa relação melhor dessas características, tá? A ALT ou TGP, então a alanina aminotransferase ou transaminase glutâmica pirúvica, ela é mais específica do tecido hepático, tá? Então, ela é encontrada nos hepatócitos em alta concentração e na lesão desses hepatócitos, consequentemente, essa enzima é liberada e cai na corrente sanguínea. Ela é mais específica, como eu falei, do tecido hepático. Ela é apenas citosólica, então ela não é encontrada na mitocôndria, como a ST, e as pequenas elevações, né, inferiores a 300 unidades por litro são encontradas nas hepatopatias crônicas, então não somente nas hepatopatias agudas. Então, naquelas hepatopatias crônicas causadas pela hepatite B, pela hepatite C, pela hepatopatia alcoólica, ou então pela doença não alcoólica, doença do fígado gorduroso não alcoólico, e as elevações 10 vezes ao valor de referência, então 10 vezes aqui de 41 para homens e 31 para mulheres, elas são encontradas principalmente nas hepatites agudas e nas hepatites por drogas, tá? O método de análise, né, laboratorial também é um método cinético de múltiplos pontos, mas aqui o substrato, logicamente, é a alanina, tá? Não precisa vocês gravar essa sequência aqui, porque isso muda conforme o kit do fabricante que vocês usam, da metodologia que vocês vão usar no laboratório de vocês. O valor de referência de mulheres é até 31 e de homens até 41. O que vocês precisam saber da LT é que ela é mais específica do tecido hepático, tá bom? Isso eu acho que é o ponto principal. E também que pequenas elevações podem estar presentes nos hepatopatas crônicos e aquelas elevações muito, né, muito superiores, às vezes ao 10, é muito comum nas hepatites por vírus A, vírus B, a gente encontra a ALT na casa até dos 1000. Tá? Então, não se assustem com esses valores, quer dizer, se assustem, mas saibam que isso é possível. Caso vocês estejam ali no laboratório e encontrem uma LT dessa magnitude, ou vocês estejam fazendo ali o acompanhamento farmacoterapêutico de um indivíduo e vocês têm lá no prontuário um LT daquela magnitude, significa que aquilo é uma lesão aguda, pode evoluir para uma lesão crônica. Então, uma doença que você está lesando ali de forma intensa os hepatócitos, então você pode levar à destruição desses hepatócitos, e isso ao longo do tempo pode ocasionar a substituição por um tecido fibroso que não tem aí reversão. E aí esse tecido fibroso vai levar a necrose, né? Pode levar, perdão, essa lesão aguda pode levar a uma necrose, substituição por tecido fibroso, então caracterizando uma cirrose, e isso pode levar a um carcinoma hepatocelular. Então aqui a gente tem esse gráfico que é interessante para fazer a correlação. Então a função hepática talvez que é quando você vai ao médico de rotina é muito comum, se não todas as vezes o médico passar hemograma, glicose, exames de tireoide, então TSH, T4 livre, ALT e ST. É um exame ali bem básico, toda praticamente especialidade médica pede a dosagem, né, nesse exame de rotina. Então aqui a gente tem a relação ALT e ST. Nesse gráfico, então vocês veem aqui a concentração no sangue dessas enzimas, em azul a ALT, em laranja o AST. Então, aqui no número 1, nesse caso, a gente tem a ALT bem superior aos valores de referência, né? Se a gente leva em consideração que o valor de referência é até 41 para homens, aqui está 700. Então, está mais que 10 vezes o valor de referência. A ST também está alta, mas nunca está tão alta quanto a ALT. Então, aqui, gente, está caracterizado uma hepatite aguda. Principalmente pode estar aqui uma hepatite viral. Então, nesse caso, faz-se necessário o diagnóstico diferencial dessa hepatite aguda. Então, o médico pode passar ali
solicitar exames sorológicos para hepatite, então uma sorologia para hepatite, um IgM, IgG ou IgM para hepatite A, aí pode passar um anti-HBS, que é um marcador sorológico para hepatite B, um anti-HCV, um marcador sorológico para hepatite C. Então, tem vários marcadores sorológicos, a gente não sei se tem slides falando sobre eles mais à frente. Eu esqueci se tem ou não tem. Mas a gente pode mandar isso depois, tá? Aqui no número 2, o que a gente tem? A gente tem uma inversão. A gente tem uma inversão, a AST maior que o ALT. Isso é muito característico da hepatite alcoólica. A hepatite alcoólica vai ter mais, e também a gama-GT, consequentemente, vai ter aqui a enzima que mais se altera na hepatite alcoólica, que é a gama-GT, e também a ST. No nível 3, mas percebam que essa elevação, ela nunca vai ser tão alta, 10 vezes o valor de referência, por exemplo, como nas hepatites agudas. No 3 e no 4, a LT e a ST ainda estão maior que a ST, então é uma doença hepática, tá? Então, ou pode ser de outra origem, que não uma hepatite, né? Pode ser uma obstrução, uma colangite, né? Uma doença colestática, uma obstrução biliar. Então, aqui faz necessário o diagnóstico diferencial para ver ainda o quê? A dosagem de bilirrubinas, por exemplo, que vai me dizer se isso é ou não uma doença colestática, né? Uma perturbação do fluxo biliar. Mas está caracterizado uma lesão hepática, sim, porque o LT está maior que a ST, mas esse aumento aqui não chega a 10 vezes, né? Está um aumento discreto. Pode ser também um início aqui, por exemplo, uma hepatite crônica, né? Eu acho que a hepatite crônica está mais aqui abaixo de 100, mas ou abaixo de 200. Então, também pode ser uma hepatite crônica pelo vírus B ou C, ou outra causa. No número 5, a gente tem uma cirrose. Por que na cirrose é uma doença hepática? Então, a gente esperaria que a LT tivesse maior que a ST, mas não. O que acontece? Na cirrose, a gente já tem a destruição irreversível dos hepatócitos. Então, a gente tem a substituição do tecido hepático por tecido fibroso. O tecido fibroso, ele não tem a mesma capacidade ou não tem a capacidade do tecido hepático. Então, não tem hepatócito. Se eu não tenho hepatócito, eu não tenho mais nem a LT para ser liberada. Então, por isso, a LT aqui ela não vai estar tão alta e nem vai estar mais alta do que a ST, tá bom? Então, é por isso que na cirrose, ou, né, quando já tem a substituição pelo tecido fibroso, a gente tem uma prevalência aqui, a ST se sobrepondo à LT. Ficou claro, gente, essa relação? Essa relação é muito importante para a gente interpretar, tá? E aí vai nos dar pistas aqui da causa da doença hepática. Por isso que eu falei, o que vocês têm que gravar, principalmente da LT e da ST, é que a TGO, ou aspartato, a ST, ela é advinda também de outros órgãos. E a LT, ela é mais hepato-específica. Então, a gente tem a variação também dessas enzimas com o sexo e a idade. Então, por exemplo, aqui a gente tem a TGO, né? Perdão, a LT ou TGP para no sexo masculino e feminino, como que vai variando com a idade. Então, a gente tem um pico aqui aos 40 anos, né, de atividade dessa enzima, e isso vai caindo também com a idade. A gente, com a idade, vai perdendo a capacidade, né, vai perdendo hepatócito, vai perdendo um pouco do metabolismo, então isso vai decaindo normalmente. Na infância, a gente não nasce ainda a gente já tem uma imaturidade, então aqui não temos tantas enzimas hepáticas, mas isso vai aumentando com a idade, chegando no pico aqui próximo entre os 30 e 40 anos, e depois vai decaindo no idoso. A mesma forma também a aspartato aminotransferase. A gente tem dois picos, né, na infância, por causa dos outros órgãos que não o fígado, depois cai e depois sobe novamente também por volta ali dos 30, 40 anos, tanto para homens quanto para mulheres, e os níveis geralmente dessas enzimas são menores nas mulheres do que nos homens.
Então, a gente vai dando sequência aqui, falando agora dos biomarcadores que avaliam o fluxo biliar e as lesões das vias biliares. O primeiro deles é a fosfatase alcalina, é uma enzima que é encontrada nos canalículos hepáticos e também nos hepatócitos. Alguns fármacos podem também lesar, além de lesar os hepatócitos, podem lesar os canalículos hepáticos. Ela é presente em vários tecidos, ela é muito mais inespecífica até mesmo do que a aspartata aminotransferase, então ela é encontrada principalmente no tecido ósseo. Então, as crianças, elas têm um aumento gigantesco de fosfatase alcalina, que é fisiológico. Então, o valor de referência para crianças é muito maior do que o valor para adultos, por causa do processo de regeneração óssea. Então, a fosfatase alcalina, ela vai quebrar, ela vai degenerar aquele osso. Então, ela vai tirar o cálcio, né? Então, ela vai, o indivíduo que está em crescimento, ele vai ter uma intensa atividade de fosfatase alcalina, tá? A placenta também, ela produz essa enzima, fosfatase alcalina, então as gestantes podem ter um aumento de fosfatase alcalina na fisiológica e também o intestino. Aí, pela eletroforese, a gente vai detectar as isoenzimas para detectar o local de origem da lesão. Não é muito comum fazer solicitação de eletroforese de fosfatase alcalina, não, tá? Mas existe, é importante que vocês saibam. Tem a fosfatase ácida, então a fosfatase ácida ela é mais específica ali. Tem a fosfatase ácida prostática também, a fosfatase alcalina prostática, tem diversas isoenzimas que também podem dosar para investigar a origem dessa lesão. Na obstrução biliar, a fosfatase sofre regurgitação entre as células hepáticas, então volta para a corrente sanguínea. Então, as células elas excretam, mas isso regurgita. Isso volta para o sangue, por isso que há elevação dos níveis séricos. Novamente, é dosado por método cinético de múltiplos pontos e tem os valores de referência para homens e mulheres também diferentes, né? Então, os homens têm uma capacidade metabólica um pouquinho maior que as mulheres, consequentemente, têm os valores dessas enzimas maiores, tá? Então, lembrando que a fosfatase alcalina ela não é específica dos hepatócitos, tá? Podem ser tanto os hepatócitos dos canalículos hepáticos e ainda de outros órgãos, principalmente tecido ósseo. A gama-GT ou gama-glutamiltransferase é uma enzima que é encontrada também nos hepatócitos e no epitélio biliar. Então, naquelas células que revestem os canalículos biliares, ela é encontrada. Mas ela também é encontrada nos rins, no pâncreas, intestino, próstata e ainda em outros tecidos. Ela é o principal biomarcador, né, do uso do álcool, mas aí é importante também do abuso agudo, do uso agudo do álcool, mas também do uso crônico, além de outras medicações. A elevação concomitante, então a elevação de fosfatase alcalina juntamente com gama-GT, ela vai caracterizar então uma doença hepatobiliar. Também vai ser dosada por método cinético de múltiplos pontos, dependendo. Eu não quero que vocês se preocupem com isso, porque é uma coisa que depende também do kit diagnóstico que vocês vão utilizar no seu laboratório, tá? Todas as enzimas, gente, quando você mede a atividade enzimática, você vai ter um método cinético, que é aquele método, é porque não sei se vocês já tiveram aula prática alguma vez de enzimas, mas você faz a espectrometria, cronometra, faz novamente, cronometra, dependendo do número de passos, tá? E aí você vai ver a atividade enzimática, tá? O consumo desse substrato e a formação do produto. Geralmente, esse produto é um produto que se complexa ali faz um complexo com alguma substância que produz cor, e o espectrofotômetro vai ver a intensidade dessa energia, dessa luz absorvida e transmitida. Valores de referência também são superiores nos homens do que nas mulheres. E aqui a gente passa então para os biomarcadores que avaliam a função de síntese. O principal é a albumina, como eu falei, ela é produzida exclusivamente pelo fígado. E as causas de hipoalbuminemia, ou seja, com baixas concentrações de albumina no sangue, vão se dar na insuficiência hepática, então quando o paciente no cirrótico, num hepatopata crônico, da desnutrição proteica, então aqueles indivíduos que têm uma desnutrição proteica muito
acentuada, ou então aqueles indivíduos desnutridos há muito tempo, então isso é muito comum, né, aqueles moradores de rua, naquelas crianças também que têm uma deficiência, né, deficiência nutricional muito elevada e grave, aí vai culminar na deficiência de albumina. Quando você tem um catabolismo intenso, então você está fazendo ali, né, você não está processando as suas fontes de carboidratos e gorduras corretamente, você vai começar a processar aminoácidos e proteínas, e, consequentemente, isso pode levar a uma queda na concentração de albumina ou ainda na nefrose, na perda, né, renal e intestinal de proteínas. Então, o indivíduo nefropata, ele também pode perder essas proteínas, principalmente a albumina, pelos rins. A hipoalbuminemia, ou seja, né, a baixa concentração de albumina, ela vai gerar edema e ascite, como eu falei, a albumina ela é uma das principais proteínas responsáveis pela manutenção da pressão osmótica oncótica do sangue. Então, ele vai perder, e, consequentemente, a água vai se deslocar do plasma para o tecido para o espaço intersticial, causando edema e ascite, acúmulo de líquido na cavidade abdominal. A meia-vida da albumina é de 20 dias, o método é colorimétrico, o valor de referência de 3,5 a 5,2 gramas por decilitro. Proteínas totais é a medição de proteínas totais, inclusive albumina, o valor de referência de 5,2 a 8,4. E aí, as principais proteínas do nosso plasma, a gente tem aqui a albumina. Então, quando a gente faz a curva eletroforética do plasma de proteínas, a gente tem essa primeira. Então, olha só o quanto que a albumina prevalece. Nós temos ainda as cadeias alfa-1 e alfa-2. Então, aqui a gente tem alfa-fetoproteína, alfa-glico. Depois nós temos a beta. E a gama são as gama-globulinas, ou as imunoglobulinas. Então, quando você tem um aumento dessa cadeia eletroforética de gama-globulina, você pode ter a presença de uma doença monoclonal, por exemplo. E quando a gente quer a dosagem de globulinas, a gente faz a dosagem de proteínas totais, diminui de albumina, porque as globulinas é a segunda aqui de maior prevalência no plasma, depois da albumina. Então, você tira a albumina das proteínas totais, você resta praticamente as globulinas, tá bom? Também temos o tempo de protrombina, então eu já falei que o fígado sintetiza a maioria dos fatores de coagulação. Na falta dos fatores ocorre na insuficiência dos hepatócitos, então quando você tem uma destruição do hepatócito, ou na falta de vitamina K, pela falta de bile no duodeno. Por quê? A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel. Então, as vitaminas lipossolúveis, de forma geral, elas precisam de gordura da dieta para serem melhores absorvidas pelo duodeno. Então, a bile participa da absorção, auxilia na absorção de gordura. Se você tem uma falta de bile, ou seja, aí você tem uma obstrução biliar, você não está excretando bile normal ali da vesícula biliar, você pode interferir na absorção dessa vitamina K e, consequentemente, isso pode alterar seu tempo de protrombina. Tá? O valor de referência do RNI, o RNI é aquele tempo de a relação internacional padronizada, é 1. Mas você pode também dosar a atividade de protrombina, que é de 70% a 100%, e o tempo de protrombina, que eu acho que é em torno de 14 segundos. Eu não estou lembrado, mas é em torno de 14 a 14,5 segundos. Então, aqui, só para a gente caracterizar a lesão hepática aguda com os diversos biomarcadores que nós temos. Na hepatite virótica, nós temos a LT, aqui VRS é o valor de referência superior. Então, é aquele, a gente sabe que tem uma faixa de valor de referência. Então, esse VRS é o limite superior. Quando a gente tem 10 a 40 vezes o valor de ALT, a gente muito provavelmente tem uma lesão uma lesão aguda hepática por uma hepatite viral, ou ainda uma lesão tóxica por exemplo, medicamento. A gente viu lá nos slides anteriores. Na hepatite alcoólica, vai estar entre 2 a 8 vezes o valor de referência. Por que é importante fazer a relação ST-LT? Para a gente ver mais a especificidade daquela lesão.
Na hepatite virótica, a gente tem esse valor menor que 1. Então, a gente tem a prevalência da ALT sobre a ST. Na hepatite alcoólica é o contrário. Essa relação é maior que 2. Na lesão tóxica e na lesão isquêmica, maior que 1. As bilirrubinas vão estar aumentadas na hepatite virótica e na hepatite alcoólica, mas vão estar inferior a 15, tá? E vão estar também aumentadas na lesão tóxica e na lesão isquêmica, mais inferior a 5, tá? Isso falando mais de bilirrubina total, tá, gente? Nas icterícias, né, elas podem estar maiores que 15, principalmente na icterícia neonatal, tá? Mas em geral elas têm menor que 15. O tempo de protrombina em segundos vai estar menor que 3 na hepatite viral, entre 1 e 3 na hepatite alcoólica, e nas lesões tóxicas, né, por medicamentos ou outros toxicantes, e também na lesão isquêmica, vão estar maior que 5. Agora, atividade das enzimas nas hepatites crônicas. A ST e a LT vão estar de 2 a 5 vezes o valor de referência, e pode, naquela que é mais agressiva, pode até estar 10 vezes o valor de referência. Vejam que aqui é de 10 a 40 vezes, então na aguda é muito maior a elevação do que na crônica. A relação ST-LT vai estar próximo do 1 da hepatite crônica, na agressiva um pouquinho superior a 1. Gama-GT é levemente aumentado, tá? E mais aumentado na hepatite crônica agressiva. Fosfatase alcalina na hepatite crônica vai estar normal e levemente aumentada na persistente, não naquela agressiva, levemente aumentada. Nós temos ainda outros exames, né, outros biomarcadores. A amilase e lipase são duas enzimas pancreáticas, mas podem estar também aumentadas ou então fazendo importantes para o diagnóstico diferencial, tá? Então, é importante, às vezes, são pedidas de forma conjunta. O paciente chega com uma dor abdominal intensa, o médico vai solicitar biomarcadores que podem estar ali relacionados, e, consequentemente, um deles é os marcadores de lesão pancreática, né, que também é um órgão ali da cavidade abdominal importante, tá, para fazer justamente esse diagnóstico diferencial. E uma lesão pancreática pode também culminar numa lesão hepática, tá? A LDH é uma enzima amplamente distribuída em vários tecidos, né, que é a desdrogenase lática. Também vai caracterizar a lesão celular, é comum, está aumentado em processos neoplásicos, na hemólise, então ter muito cuidado com o pré-analítico. E a gente tem ainda a drenagem do líquido peritoneal. A gente viu que a doença hepática crônica pode culminar em ascite, que é esse acúmulo de líquido abdominal. Então, o médico ele pode fazer a drenagem, então a retirada desse líquido, e encaminhar isso para o laboratório, tá? Eu acho que aqui essa figura cortou aqui, tá? Então, a causa mais comum é a cirrose alcoólica, mas existem outras causas, como trauma, hemorragias, tumores, esquistossomose também pode ter o acúmulo de ascite, mas basicamente em processos cirróticos. E ele encaminha esse líquido peritoneal para o laboratório e pede dosagem de alguns biomarcadores, né? Glicose, lactato, pode pedir triglicérides, própria bilirrubina, né? Nesse líquido. Então, é um líquido também que você pode fazer diversas dosagens bioquímicas, também fazer análise citológica, então ver como que está ali a prevalência, tem alguma célula neoplásica, faz também se a cultura para saber se isso está um processo decorrente de um processo infeccioso, tentar ali caracterizar ali qual bactéria, qual agente bacteriano envolvido, tá? Temos ainda a pesquisa de bilirrubina na urina, então é uma pesquisa, né, muito prática. Então, aqui vocês têm pela fita, pelo exame químico da urina, então pela reação de Van der Berg. Então, a gente tem também a dosagem de urobilinogênio na urina, e é muito prático. Então, você tem aqui uma urina e um aumento de bilirrubina direta, sempre a urina que está com icterícia é sempre o acúmulo de bilirrubina conjugada, porque a não conjugada ela não passa ali para o intestino, somente a conjugada, tá? Nós temos outros biomarcadores, a amônia,
Então, a amônia é um produto de degradação também de aminoácido. Alfa-fetoproteína é um marcador mais neoplásico, então de algumas neoplasias. Colinesterase também é um marcador de lesão hepática. Glutamato desidrogenase, 5-gluconeocatinase, ferro e ferritina sérica, quando você quer ver o metabolismo do ferro, a ferritina também é uma proteína de fase aguda, então ela pode aumentar em processos inflamatórios agudos, né? Mas ela também é uma proteína muito presente no fígado, então pacientes podem evoluir com uma baixa ferritina quando tem uma lesão hepática muito grave. Eosinaminopeptidase e marcadores das hepatites virais sorológicos. Tá? Então, aqui é um pouquinho do resumo. Fosfatase, gama-GT, bilirrubina direta e bilirrubina total refletem mais a diminuição da capacidade de excreção. As enzimas ALT, AST, LDH, bilirrubina indireta, bilirrubina total e a beta-globulina, então, gama-globulina, vão refletir mais a lesão atual do parênquima hepático. A albumina, tempo de protrombina, colinesterase, proteínas totais vão estar refletindo mais a capacidade, né, a diminuição da capacidade de síntese do fígado. Então, aqui são os principais, um panorama geral, para vocês verem a função de cada biomarcador na avaliação laboratorial da doença hepática. Isso aqui era para eu ter tirado esses casos laboratoriais, eu não tirei, perdão. E algumas etapas pré-analíticas e analíticas que a gente tem que ter em mente na dosagem, né, na avaliação desses biomarcadores de função hepática. Eles são determinantes, né, para a qualidade do exame, por isso deve ser padronizado. Então, você tem que ter no seu laboratório o manual de qualidade, os POPs, né, os procedimentos de operacional padrão e a instrução de trabalho e ainda seguir as instruções dos fabricantes, né, a bula do fabricante quanto ao armazenamento adequado, a estabilidade daqueles reagentes. Tá? Qual é o tipo de amostra preferencial para a dosagem desses biomarcadores? É a amostra de soro, né? Você pode armazenar esse soro, né, mas processar o mais breve possível. Muito cuidado, principalmente as bilirrubinas, pois elas se degradam na presença de luz. Existem alguns tubos de coleta que são tubos âmbar, de cor âmbar, justamente para diminuir um pouco desse processo. Você pode revestir esse tubo com algum revestimento ali que proteja da luz, mas em geral, quando você tem dosagem de bilirrubina, você tem que processar isso o mais breve possível. É muito comum um médico, às vezes, principalmente em hospital, o paciente está internado, ele faz a requisição de um exame hoje, aí amanhã ele lembra que ele poderia ter pedido bilirrubina e ele liga para o laboratório perguntando se ainda pode fazer a dosagem de bilirrubina naquela amostra que foi colhida no dia anterior. Não é aconselhado, porque isso pode dar um resultado falsamente diminuído, tá? De preferência, fazer em jejum e abstinência alcoólica de no mínimo 72 horas antes, porque o uso do álcool pode elevar essas enzimas hepáticas, principalmente gama-GT. Então, a gente sempre pede uma abstinência alcoólica de 72 horas. Então, é muito comum no laboratório, né? Na segunda-feira, na terça-feira, a gente faz, o indivíduo vai no laboratório, a gente faz a dosagem, gama-GT está alta. Aí a gente vai ver o paciente, liga para o paciente, você fez ingestão de bebida alcoólica no final de semana? Aí ele fala, sim. Então, é importante o pré-analítico, toda vez que você tiver a dosagem de enzimas hepáticas, você informar ao seu cliente, olha, o jejum, a abstinência, né, de preferência o jejum de 8 horas e a abstinência alcoólica de pelo menos 72 horas. Então, senão você tem resultados falsamente elevados que não vão dizer uma patologia. Então, você tem que tirar aquele interferente do álcool. Outro interferente de extrema importância é a hemólise. Então, esses tubos de coleta, quando eles são centrifugados, eles têm que ser centrifugados de forma correta a evitar hemólise, e a coleta também, principal, a coleta, né, o interferente pré-analítico, e a hemólise é um interferente porque ela gera cor. Então, o sangue, o soro, o plasma vai estar de uma coloração avermelhada, pode interferir nas reações colorimétricas, aí, como eu já falei, a maioria dessas reações de dosagem laboratorial são dosagens
colorimétricas, e isso pode interferir. Fora que o LDH, né, que é uma dessas enzimas, ela é intraeritrocitária. Então, você está rompendo as hemácias, né? Hemólise é nada mais que a ruptura das hemácias. Então, você está liberando conteúdo que é ora era intraeritrocitário. Então, é um falso elevado, tá? E a hemólise também, ela pode ser do próprio paciente. Então, isso você não tem como você não tem como controlar, mas você pode informar. Às vezes a gente chega um soro, né, muito hemolizado, a gente pede uma recoleta e essa hemólise persiste, né? E aí a gente avalia a técnica da coleta, não, foi uma técnica boa, o procedimento foi correto, tudo, o garroteamento, o tempo de torniquete foi correto, o calibre da agulha estava tudo correto. E essa hemólise persistiu, a gente pode informar isso no laudo, né, que a hemólise é persistente até mesmo, né, após uma segunda coleta, para o médico já desconfiar de um processo hemolítico do próprio paciente. Então, uma doença hemolítica ou uma hemólise devido a um processo de autoimunidade ou um processo de intoxicação pode levar a uma hemólise. Então, isso é importante. E todas as vezes, gente, por mais que o médico não tenha solicitado dosagens de bilirrubina ou dosagem de enzimas hepáticas, mas todas as vezes que vocês tiverem no laboratório de vocês um soro com icterícia, então aqui infelizmente não trouxe uma figura, né? Mas todas as vezes que você tem um soro de aspecto ictérico, você informe isso no laudo, né? Ó, soro com icterícia leve, ou soro com icterícia moderada, soro com icterícia elevada, porque isso é uma informação útil para o médico. Às vezes, o soro está ictérico, mas o paciente ele não está com icterícia aparente, então ele não tem os olhos muito amarelados, ou não foi feita uma anamnese, um exame clínico ali muito bem apurado, então passou-se despercebido aquela icterícia, mas você relatando isso no laudo, o médico vai observar e vai fazer uma investigação melhor da função hepática daquele paciente. Essas aqui são as nossas referências bibliográficas, tá? Para vocês. E agradeço aqui a participação na aula. Eu também gosto desses dois portais, então, LabTestes Online é um portal internacional e aqui no Brasil ele é mediado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Então, você digita aqui TGO, ele vai te dar tudo de TGO, digita aqui TGP, ele vai te dar tudo de TGP, informação muito objetiva, muito sucinta, então uma importante fonte, às vezes você, né, alguém te pergunta, né, um paciente mesmo, oh, para que serve esse exame? Às vezes você não sabe, é um exame muito específico, né, ou então, às vezes não lembra, você digita aqui, ele vai te dar uma informação que é uma informação verídica, então uma informação correta, então uma boa fonte, então você tem aqui como consultar uma informação, uma fonte confiável de informação. Tem também o portal da Sociedade Internacional de Química Clínica e Medicina Laboratorial, o IFCC, também que é um portal aqui que nós da Bioquímica seguimos bastante, tá bom? Então, é de importante consulta para vocês. Alguma dúvida, gente, sobre a aula? Então, a aula foi gravada, tá? Eu vou encerrar o gravamento aqui, a gravação da aula agora. Tá? Eu peço que vocês não saiam só para eu gerar a frequência, tá?